ouvintes da Rádio Fonte. Está entrando no ar agora o Foca Entrevista. Eu sou Rafaela Moreira e no programa de hoje nós vamos falar sobre a alienação parental, um problema que vem causando a separação entre pais e filhos. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Doralice Guerra, psicóloga e professora na Uniswan. Olá, professora. Você podia falar um pouco para a gente o que é a alienação parental? Bom, primeiro, boa tarde, a todos. A alienação parental ocorre quando um dos pais, um genitor, ou o pai ou a mãe, leva o filho a não gostar do outro, começa a ridicularizar o outro. Por exemplo, isso acontece muito no caso de separação. Vamos dizer, os pais se separam. Esta mãe, vou dar o exemplo da mãe, mas pode ser o pai também. Esta mãe tem muita raiva desse marido. Então começa a falar para o filho que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo, e o filho começa a não poder gostar desse pai. Isso, quer dizer, isso é alienação. Esse pai está sendo alienado do convívio com o filho. O filho passa a não querer sair com o pai, passa a ter medo do pai, passa a ter uma série de comportamentos negativos em relação ao pai. Às vezes acontece o mesmo também, o pai faz isso com a mãe. Quais seriam as causas dessa alienação? As causas, primeiro, é quando um tem raiva do outro, um não gosta do outro, um quer prejudicar o outro, um quer se vingar do outro. As causas são muito psicológicas, são muito emocionais. Vão se separar? Tudo bem, então vamos conversar com a criança. Papai e mamãe continuam gostando da criança, mas isso dificilmente acontece. Às vezes nem se separam, estão em casa mesmo, mas já não se dão bem, então ficam usando o filho e um jogando contra o outro. E a criança, como é que ela fica? Sofre algum trauma? Há muitos. Dependendo da intensidade da alienação, essa criança primeiro vai ter uma baixa autoestima tremenda, porque você sabe que a autoestima vai se formando à proporção que a criança vai crescendo, com os estímulos que ela recebe do meio ambiente, conforme ela vai sentindo o meio ambiente dela. Ora, se ela sente o meio ambiente onde ela não pode confiar no pai ou não pode confiar na mãe, como é que fica essa autoestima? Porque a criança precisa do pai e precisa da mãe para a formação dela. Então, baixa autoestima. O que a baixa autoestima causa? Vai causar um sentimento de incapacidade muito grande, pode causar depressão. Essa alienação pode causar depressão, pode causar pânico na criança e futuramente vai ter consequências, pode ter, não estou dizendo que obrigatoriamente vai ter, mas pode ter consequências sérias, como uma busca, uma compensação através das drogas, do alcoolismo, tendência ao suicídio, porque a pessoa se sente tão mal, tão incapaz, tão infeliz, tão desamparada com essa alienação, que cresce um adulto muito desqualificado. No Foca Entrevista de hoje, estamos recebendo a professora Doralice Guerra, professora do curso de Psicologia da Uniswan, que está explicando o que vem ser a alienação parental. Professora, a alienação ocorre só por parte dos pais ou pode ocorrer por parte de algum outro parente? E tios, avós, pode acontecer. E no caso, depois que ocorreu a separação, que há uma alienação, quem acaba sofrendo mais com isso? A criança, o parente? Olha, a criança invariavelmente sofre muito. Porque isso, para ela, até às vezes ela se sente culpada dessa separação, sabe? Então é muito complicado isso, Então a criança sofre muito. E o alienado sofre também. Muitas vezes o pai até quer ter contato com o filho, mas a mãe faz tanto e o filho se recusa tanto a ver o pai, se recusa tanto até a falar ao telefone com o pai, que o pai acaba desistindo. Porque não pode amarrar a criança, pode obrigar, porque é pior. Então o pai acaba desistindo, mas também sofre. Porque ele é pai, também gosta do filho. Então ele sofre também. Então ambos sofrem. E nesse caso, o que o alienado deve fazer? Ele tem que insistir, tentar buscar o filho, tentar conversar, tem que ter muita paciência, conversar com essa mãe, mostrar o que essa mãe está fazendo e tentar se chegar ao filho, Conversar abertamente com o filho, dizer ao filho que o ama, que o quer, que não é nada assim. Uhum. E depois que está comprovada a alienação parental, o que acontece com o alienador? Ele vai para a justiça? Existe uma lei? Ele pode ir para a justiça. Existe um projeto de lei, eu até trouxe aqui, que foi assinado pelo presidente Lula em 26 de agosto de 2010. A lei prevê punição para quem apresentar alienação, para quem apresentar falsa denúncia. Agora, a punição, é interessante, É multa, acompanhamento psicológico ou perda da guarda da criança, de quem manipular os filhos. Então, se a mãe manipula, ela pode perder a guarda da criança, se for para a justiça. Bom, nós recebemos hoje no Foca Entrevista a professora Doralice Guerra, que leciona no curso de Psicologia da Uniswan. Professora, muito obrigada pela sua participação. Nada, tudo de bom.
Eu sou Rafaela Moreira e esse foi o Foco Entrevista, direto da Rádio Fonte. Até a próxima.